Oi, 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 oi. Já pode começar? Já pode Já começar. pode começar? Oi, gente, tudo bom? Vamos iniciar aqui nosso episódio. Calma. Merry Christmas. Eu já ia falar. Feliz Natal. Desejando um Merry Feliz Natal para todos Christmas. vocês que estão assistindo. Feliz Natal. Navidad. Nadal. Nadal. Feliz Natal. Feliz Nadal. Feliz Navidad, enfim, então Feliz boas Hanukkah festas. também. Vamos iniciar assim e também, né, agradecendo ao curso de Publicidade e Propaganda por estarem disponibilizando o estúdio pra gente e a Faculdade Uninassal. Muito obrigada pela disponibilização. Disponibilidade, né? Disponibilização não existe. Disponibilidade. Ainda bem que ela se corrigiu, graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem que ela se tocou. Gente, entendam, estamos de férias, estamos aproveitando nossas férias. Estou crendo, pela glória de Deus. A dicção Sem tá a VF. Sem a VF, a dicção tá AVF. maravilhosa aqui. Vamos lá. Hoje a dicção tá ótima. Mas, enfim, vamos ao nosso caso do dia. E outra coisa, esse é o último episódio da temporada Jovens Delinquentes. Tan, tan, tan. último Era pra ser episódio. assim, né? Tan, tan, tan. Enfim, esse é o nosso último episódio. Então, essa temporada, tudo tranquilo. Até então, né? Até então, tudo. Esperamos que tenha sido tudo. Esperamos que tenha sido tranquilo, porque aqui nós estamos no futuro, né? Sim. Aqui a The gente tá no future. futuro. Não começa a falar do verbo temporal, que senão me perco de novo aqui. A gente tá falando aqui no futuro, Porém, no passado. porém no passado. Exatamente. Pode falar o dia que a gente tá. Gente, a gente tá gravando. Hoje é dia 8 de Hoje novembro. é dia 8 de Esse novembro. episódio vai ser lançado no dia 23 de dezembro. Não é nenhum documentário pra falar. Agora é. Agora é. Se não era, agora é. Mas enfim, vamos ao nosso caso. Sobre... Muito polêmico, tá? Muito polêmico. Muito bom bom pra falar em Até véspera hoje- de Natal, né? Até hoje, até porque envolve família. É, mas- família não, unida. Família, Poxa. amigos. Do nada, um episódio de Naruto aqui com o Itachi. falar de Naruto. Com o Itachi aqui, né? Mas enfim, Quem entendeu, entendeu. esse Só que ele episódio, terminou o trabalho, né? a gente vai falar sobre o caso Pesseguini. Pra quem não se recorda, foi o caso que ocorreu em 2013 Foi. sobre supostamente, Supostamente, né? Hoje viu? ainda não, isso ainda não é decretado, não é um fato. Supostamente, o garoto Marcelo Pesseguini, que na época tinha 13 anos, teria assassinado a família dele. Vulgo pai, mãe, tia-avó e a avó. Isso, ele teria matado as 4 pessoas E da família. 5 porque ele se suicidou, entendeu? Por isso que... Só que Pois é. conta como se fosse um homicídio. Porque, enfim, a gente vai comentar sobre Teorias. isso. Enfim, Teorias depende, que a tem gente vai várias falar teorias agora. sobre esse caso, até porque até hoje em dia, ano de 2022, esse caso ainda está aberto. É, Então, podemos começar, né? Iniciar sobre o podemos caso. começar, já pode Vamos? começar. Já pode começar. Como é que a gente começa isso? Simplesmente numa bela tarde, numa bela noite, numa bela madrugada. Não, vamos contextualizar. A mãe do... Calma, Tá nervosa. tô Enfim, nervosa. gente, o caso começou foi em 2013, né? Me Na bate época, logo. quem tava na época do Facebook, ainda assim, no ápice do Facebook, jogando colheita Gente, feliz, 2013 o Pud era Poker e tal. Deve ter visto esse caso, com certeza, porque eu lembro desse caso só dessa época, né? Que foi quando estourou o caso do menino Marcelo Pesseguini, que foi justamente viralizou na internet, não somente porque ele matou a própria família e a si mesmo, mas também porque a mídia colocou culpa nos jogos de videogame que ele utilizava na época. Sim. Que virou uma discussão absurda por conta que muitas pessoas estavam começando a diabolizar todos os jogos, né? Eu, inclusive, fiquei meio assim, porque na época eu jogava horrores, até hoje jogo. Fui afetado nisso aí. Não, E se eu não me engano, Eu não. o jogo era Assassin's Creed, né? Sim. era Assassin's Não era Creed. GTA? Era Assassin's Creed. Inclusive, Não, não tem era uma... Achei que era, sei lá, CSGO. Tem uma reportagem muito conhecida da época, que foi o Marcelo Rezende. Que ele mostra, assim, tipo, o jogo, que seria o Assassin's Creed 1. E ele fala que, tipo, ele jogava esse jogo aqui, não sei o quê. E ele pega... Você nota o sensacionalismo da notícia quando ele pega o nome e fala... isso aqui é um jogo de assassinos que matam pela religião deles. Tipo... Quem conhece a história sabe que não é nada disso. Mas o sensacionalismo pegou o nome, Assassins, assassino, e simplesmente fizeram isso. Pois é, naquela época teve muita discussão, muita movimentação por conta disso, porque a comunidade gamer não aceitou Sim. essa Até revolta hoje, né? absurda. Até hoje, né? Porque Quem muitas estava crianças que amavam seus jogos tiveram suas rotinas interrompidas, porque Sim. os pais ficaram assustados com medo de, ai meu Deus, ele tá jogando aquele jogo, ele vai me matar também, eu se matar, ou pior ainda, né?
Então, teve muita questão. Eu só fui lembrar desse caso agora, quando a gente estava estudando sobre ele, quando eu vi a foto. Né? Muitas pessoas, na época, fez muito meme, fez Sim. muita brincadeira Pois quanto é. a isso. Não levou realmente a sério a situação. E até hoje é um caso que tem muita coisa em aberto, tem muita coisa que ninguém sabe. O caso ainda tá rolando, não é? Muitas é, teorias, tá muitas aberto. teorias Mesmo foram após a criadas. morte do pseudo-assassino, quanto da família inteira, o caso continua rolando na justiça, porque ninguém sabe ao certo, tipo, com toda a certeza do mundo, o que realmente aconteceu. Tanto que, tipo assim, na época eles zombavam, né, desse caso. Porque muita gente até hoje não acredita que jogos podem chegar a influenciar, né, a mente de crianças, adolescentes. Porque acham que, só gráfico, não sei o quê, mas vai de cabeça pra cabeça, vai de né? cabeça Pois pra é. cabeça. Então, tipo, uma coisa pode me influenciar, mas pode não influenciar a Yasmin, por exemplo. Enfim, por aí vai. Pois é. E sobre as coisas que não ficaram esclarecidas no caso, né? Eu Aham. acabei de achar uma lista aqui sobre as coisas que não ficaram esclarecidas. Mas bora contextualizar antes de falar, Inclusive, né? Obviamente, antes de obviamente. entrar na... Pode falar, no caso. Vale até ressaltar que quando a gente postar isso daqui, já vai ter saído ao ar o podcast sobre a banalização da violência. E A pode gente ser muito mostrado sobre abordar, isso. exatamente. Porque, como a Carol falou, muita gente fez meme, o pessoal zoou muito na As época. pessoas distorcem a realidade. Tanto que eu Literalmente. lembro de uma brincadeira que faziam, que era tipo... Que pegavam, por exemplo, o jogo do Super Mario e falavam, eu joguei Super Mario e nem por isso eu saio aí pulando em cima de pessoas. Tipo, faziam essas piadas. Entendeu? E Meu Deus, mano. é uma piada pesada Desculpa, gente. com o tema, Foi mal. então... O pessoal Vamos fazia lá. essas piadas, tipo, só no intuito de tentar amenizar, tanto que, tipo assim, Não ameniza, só piora. só Pois é. piora. Porque fica... E por causa do Negligenciando caso, eu não o sei caso. vocês, mas eu me lembro na época que quando esse caso saiu, Gente, começaram nem a passar lembro, muita reportagem sobre a questão da influência dos jogos, Sim. né? não. Uhum. E falaram muito sobre o jogo do Assassin's Creed. Foi. Aí, Ele e o GTA foram os dois principais, assim. e do GTA, porque, assim, né, convenhamos, né, o jogo tem a classificação dele, Sim. né? Tem. E isso é uma coisa que também eu acho um absurdo, né? Essa questão da classificação, os pais têm que ter um foco, né? Tipo, tem que prestar Exatamente. atenção, porque, mas é só um jogo. Não, Não é só não um é jogo. assim. Não é dessa maneira. Da mesma maneira que a gente recomenda, tipo, crianças não assistirem o podcast por ser Maior. conteúdos, Pesado. por ser conteúdos pesados, por serem... Pode trazer gatilho. Pode trazer dependendo do gatilho. que Só for. meu irmão assiste, tem 12 anos, mas... Mas é porque ele gosta, né? Mas ele porque ele gosta. Ele já gosta. viu coisa pior do que São isso coisas que ele gosta, mas, tipo, Pois vai é. de criança pra criança. Tem criança que não consegue assistir uma coisa Tanto que dessa. a classificação do podcast é acima de 16 anos Acima de pra... 16 anos, Exatamente. que é o recomendado. É. E tá lá escrito, Exatamente. não quero processo na minha mesa. Tá, gente, o caso. Vamos voltar pro caso. Mas vamos lá. É. A mãe e o pai, né? A gente não vou botar os nomes, porque senão vai ficar muito confuso, porque... É muitos nomes. Muitos nomes. Então, a mãe e o pai do Marcelo, eles eram policiais militares. A mãe era cabo e o pai, ele trabalhava em rota. Então, assim... Ele era sargento, pra ele é facilitar. sargento, mas ele trabalhava em rota. Tô tentando dizer isso, mas você tá certo. E certo dia, o pai do Marcelo, ele tinha eu acho que era 5 horas da tarde, ele tinha que estar na rota. Porque quem trabalha em rota tem o horário certo de entrar, o horário certo de sair, porque tem toda aquela questão da segurança, tem que saber, porque se acontecer alguma coisa antes, tem que ser avisado para os policiais que vão participar da rota, né? E nesse dia, o pai do Marcelo não falou, tipo, não deu notícia, ele passou do horário, e aí acabou que começou a entrar suspeitas. Tanto que no local do crime tinha 200 policiais. Sim, 200! E... 200 policiais, 200. simplesmente. Acho que a velho. maior revolta pra ter tanto policial é justamente o fato de que ambas Era. as vítimas Eram e a família policiais. inteira das vítimas eram... Pois é. Sim. Tem muito essa Agora- questão desse companheirismo, Isso. né? Tipo, Também. Pois é isso que a gente vai discutir também, porque é muita... 200 Mano. policiais. Aí, ok, entrou nessa parte de 200. Agora a mãe, ela tinha sido convidada... que palavra linda de se dizer. Ela tinha sido convidada para um esquema de corrupção da polícia, né, pode-se dizer assim, que era basicamente assaltar bancos. Tipo, eles falavam explodir banco, alguma coisa assim. Mas coisa era meio boa. que roubar dinheiro, né? Só que ela disse que não queria participar e acabou que ela começou a ser ameaçada pelos policiais que estavam lá, né? No esquema de corrupção. E aí... Tropa de elite, né? Acabou que também ficou nessa ideia, porque quem não garante que foi um desses policiais que
que É meio que uma- forçou o menino a sim. matar. É uma das teorias, Entendeu? né? É uma que- das teorias também que a gente Porque, como a vai gente falar. falou, é um caso muito aberto Muito que aberto. nunca foi realmente descoberto. Até Tudo porque 100%. a perícia, todos os laudos, todos dão a entender que foi o garoto. Pois é. Mas alguma coisa ainda não tá batendo na questão de que realmente tenha sido ele para a justiça, para os Inclusive- investigadores. Inclusive, sobre o garoto, né? Depois, ele basicamente teve um tempo, né, que viram, que foi de 10 minutos, ele fez isso, acho que na madrugada. E aí, de manhã, dizem que ele foi pra escola, pegou o carro da família e foi pra escola. O garoto sozinho. Dizem que foi o garoto sozinho que pegou o carro. De 13 É o anos. Michael Sim, de 13 Myers, né? anos. De 13 Exatamente. Que ele foi sozinho pra escola, foi lá, e nesse dia os amigos dele falaram que ele tava muito estranho, que ele tava muito quieto, porque ele era um menino alegre, e blá blá blá. Ele chegou até a comentar com um amigo dele que ele tinha matado os pais dele, a família dele. Só que o menino falou que era brincadeira, né? Também a Tammy, eu acho que comentou mais cedo que tem outra versão que diz que ele falou que queria matar, né? Não, um dos amigos do Marcelo, né, que é o menino, disse O que menino. ele realmente... que ele realmente tinha falado que queria matar a mãe dele. Tanto que eu vou até ler uma pontinha aqui pra vocês. Vou pegar uma ponta aqui da história. A pontinha. Tanto que numa reportagem diz que ele ameaçou já de matar a mãe dele antes, né? Aí um policial da rota, muito amigo do sargento Luiz Pesseguini, que é o pai do Marcelo, disse que o menino já teria ameaçado matar a mãe em outra ocasião, né? Fora que também tem outra aqui, que é uma outra reportagem, que a mãe da criança, que era amiga do Marcelo, falou, tanto que o título da reportagem já é Meu Filho Não Mentiu, diz mãe de amigo de Marcelinho. 2 colegas do adolescente suspeito de matar a família e se matar foram convocados para depor depois, novamente na quarta. Ou seja, não só as crianças, né, foram ouvidas, como também seus pais, que já haviam ouvido história sobre o Marcelo e a família deles pela boca dos amigos. Inclusive, eu tava vendo mais cedo, né? É porque, assim, tem um negócio de operação. Eu vou ver aqui no YouTube depois, eu falo. Mas tem um canal no YouTube que literalmente botou uma advogada de defesa pra falar sobre o caso e mostrou o depoimento. E aí tem o depoimento da professora dele, né? E deixa eu ver o que mais. Tem o depoimento de um policial militar. Aí da professora foi bem assim. Informa que em março deste ano, 2013, recebeu reclamações de colegas de sala de Marcelo e de alguns funcionários no sentido de que Marcelo ameaçava de morte seus colegas de sala. Além de advertir verbalmente Marcelo, também levou ao conhecimento de Andréia, mãe dele, a qual lhe falou que ele também brincava dessa forma em casa. Que foi o que a professora falou. Aí, sobre o do policial, né? Fala bem assim, pelo que sabe, o sargento Pesseguini, que é o pai, não tinha inimigos e não estava sofrendo nenhuma ameaça. Caso ele tivesse sofrido qualquer ameaça, fatalmente ele contaria, por conta dele ser o policial de rota. E agora, sobre a Andréia, o mesmo policial, né, falou que quanto a Andréia já ouviu boatos no sentido de que ela estaria sofrendo ameaças, porém não sabe de mais detalhes, tampouco de quem ouviu tais boatos, já que eram boatos generalizados, o que impede de dizer se tais ameaças de fato ocorreram. Isso está no depoimento depois. Mano, tipo, Pois é, exatamente, é confuso. é muito confuso. Muito. Porque, assim, Não, eu não duvidaria de uma criança pra É. nada. Porque criança, né? Mas, tipo, é porque eu... é muita coisa pra um É. moleque de 13 anos ter Fazer. feito. Fazer. É porque, mancho, se... Ai, meu Deus do céu. Porque, tipo, não é Vai. não é um MTV raiva. da vida, Tomar. que era um adulto já, tá ligado? Não era um... Viu? Tomar Yes. aguinha. Não era um MTV da vida, que Exatamente. era um adulto. Era uma criança. E outra, a advogada de defesa que eu vi nesse negócio, E os pais ela eram dois tava, policiais. ela tava fantasiando demais, porque como ela é advogada de defesa, ela tem que mostrar que a culpa é do menino, A né? culpa é do menino. Só que ela fez uma fantasia que vocês não estão, Chu. Mas a gente já falou sobre isso em É outro ridículo, quadro, né? ridículo. O advogado de Foi. defesa ele tem que tentar tudo que tá ao alcance dele pra conseguir ganhar o caso. Por isso o termo Mano. advogado do diabo, Tanto né? que ela foi uma É. das que culpou o Assassin's Creed. Eu achava, seriamente, eu achava que realmente o menino tinha sim Aham. feito, porque eu já vi vários outros casos de crianças bem mais novas que tinham feito bem pior, sabe? Conhece o caso do moleque dos venenos? Tu conhece o caso do primeiro do psicopata mais novo que tem? Começou. Enfim, não é. Abafa, abafa, Abafa. abafa. Não é o momento, não é o A gente momento. pode falar depois. Ó, uma das coisas que eu achei curioso nesse caso do Pesseguini é um laudo elaborado por Sanguinetti. Que, ó, é assim, ó. Revela que a mão esquerda de Marcelo Pesseguini... Ó, porque, assim, no caso, dizem que ele matou. Outros casos, como a Yasmin... outras teorias que a Yasmin trouxe pra gente, Que ele foi de que coagido, ele foi né? coagido Pois é. ou que outra pessoa matou a família e ele mesmo.
né? Parecendo que tinha sido a criança e depois parecendo que tinha sido suicídio. Mas olhe bem, um laudo revela que a mão esquerda de Perseguini apresenta na região palmar equimoses, que são contusões resultantes da ação traumática por objeto contuso, que seria lesões de defesa, indicando que o menor, antes de ser executado, tentou resistência ao agressor. Ele também aponta lesões no antebraço esquerdo e no punho. Aí eu vou mostrar aqui para a câmera, porque eu não vou salvar a Pode foto. mostrar, Orinito? É porque meio... Não é... pesado, não. Olha, Cadê? Gente, assim, não é pesado, Não, mas cadê? aproxima, Direito. Ó. aproxima. Aproxima no teu celular pra poder mostrar. Não sei se pode mostrar. Não mas sei. eu vou mostrar. Mostra aí. A questão Mostra aqui é aí. ter conteúdo. Se derrubar, derrubou. Derrubou, a gente tá Derrubar, tentando derrubou. aqui. É tão louco que já tentando. quebra a teoria, né, do suicídio. Quebra, dele exatamente. matar Dele e- mesmo se matar. Sim, isso mesmo. Então, Tá aqui. enfim. Olha, quem viu, viu. Quem não viu, pausa o vídeo Pois é. depois. Pausa né? o vídeo. Até Enfim, porque esse aqui aí, tá Volta gravado, né? agora. aí o menino foi pra casa, aí na volta da escola, ele pegou carona com o pai de um amigo e ele deixou o carro lá, simplesmente. Que história magnífica, né? Ele deixou o carro lá e foi embora com o pai do amigo. Chegando Deixar o lá, carro até... como que o carro foi pra pois lá? é. Outra coisa que é curiosa é que em duas fotos da perícia, tem uma que ele tá com roupas comuns, É. né, de lazer, e outra ele tá com uniforme, do nada. Como é que depois de morto ele revestiu o uniforme? Não É porque entendi. é das câmeras, né? Aqui, ó. Eu acho que é das câmeras. O que é isso? Ah, Eu não tem um enxergo. negócio... Cadê? Peraí, deixa eu falar. Não, tá. ele não tá com roupas normais, ele está sem roupa. Deixa eu falar um negócio das câmeras. E na outra ele tá... Ah, é. Gente, de calma que a gente uniforme. tá bagunçando tudo. Deixa eu terminar essa Mostra. parte. O caso é calma. confuso. Calma. Deixa eu terminar essa parte. Aí depois de terminar essa parte, vai pra Carol. Fala, Aí tu fala. vai e fala. Aí ele Fala, fala. Já falei. Fala, amor. Fala, mostrou o menino Fale, nu. lindo. Enfim, aí o menino pegou carona com o pai do amigo e voltou pra casa sem o carro. E aí foi quando ele cometeu o suposto suicídio, né? E aí depois o pai do menino tinha estranhado o porquê. Sempre quando o menino chegava da escola, a avó dele tava lá. E nesse dia o menino falou que a avó dele não tava lá. E aí o pai do amigo estranhou e aí foi isso, basicamente isso. Suicídio, blá blá blá. História toda, a vizinha viu que não tinha ninguém em casa. Enfim, foi isso. Ou seja, se for ver, tá aí, ó. Essa história é totalmente contestada pelo que a Tami falou. Exatamente. O que- Porque se ele se matou depois de tudo que aconteceu, como é que aquelas marcas apareceram? Sabe o que é Exatamente. duvidoso também? Ele matou todo mundo a tiro. Como é que ninguém ouviu? Sim. Exatamente. Bom, E porque outra, assim- a vizinha tava lá sempre. Porque assim, Foi de madrugada, todo Foi mundo... entre meia-noite e 15 e Mano, 1 da pelo manhã. Exatamente. Porque Pelo assim, amor de Deus. sobre arma, né? Eu sei o básico por causa... Meia-noite e 15 até Vou o quê? explicar. Meia-noite, O meu- entre meia-noite e 15 e 1 da manhã. Pelo amor de Deus, 10 horas antes do menino ir pra Olha, escola. Se um carro passa numa lombada, todo mundo Não, presta acorda. atenção, sobre arma, né? Tipo, o meu pai, ele é atirador esportivo, né? Ele me treina também pra também ser atirador esportivo. O que eu sei sobre arma? Não Quando sei. eu vou no stand, arminha? as primeiras coisas que eles disponibilizam para quem for, pros atiradores são protetores de ouvido, Pra não... para não estourar o tímpano. E mesmo Sim. com os protetores, você escuta um barulho absurdo. E também, além disso, a arma é muito pesada. Qualquer um poderia ouvir uma arma bater no chão, alguma coisa assim do tipo. Então, assim, é uma coisa muito duvidosa essa questão dos vizinhos não terem ouvido nada, dos parentes. Então, assim, como que ele Exatamente. poderia ter matado a galera todinha lá, a família dele todinha, com uma arma e ninguém ouviu nada de madrugada? Uhum. E outra, ainda tem um detalhe que eu tava lembrando aqui agora. Na parada dos jogos, né, da influencer, foi um negócio assim, até que tão sem sentido que embora tenham culpado também o GTA, o que mais culparam foi o Assassin's Creed. Que só foi ter armas de fogo, vale ressaltar isso, só foi ter armas de fogo, tipo, No jogo. 3 jogos depois. Até porque era bem colonial, né? Por assim O dizer, primeiro jogo. jogo, que Eram- é eram o que armas eles brancas que eles aparecem. usavam. Era, que é tipo, o- adagas. Sim. O primeiro jogo se passa na Arcos. época das cruzadas. Pois é. Então, Tipo- tipo, da onde que o moleque ia tirar a ideia De de matar. matar alguém que ia pegar uma É. arma de fogo? Comenta sobre o negócio das câmeras, porque eu não sei muito bem isso. Eu só sei que foi um cara de fora que viu isso, que tinha sido alterado. Outra coisa, o local do crime foi todo alterado. Todo alterado. É. Conta, mas eu falo o negócio das roupas. Foi. Todo... Não foi ela que falou, eu acho. Ah, foi Enfim, também. Sobre, É confusão. É sobre as confuso. câmeras, foi no horário em que ele saiu pra ir pro colégio. gente... ai, Que as câmeras, tava gravando às 6 da manhã, 24 minutos e 41 segundos. Só que, tipo, foi do nada pra 6 horas, 24 e 43. Ou seja, pulou 2 segundos.
Tipo assim, pessoal, 2 segundos é nada. 2 segundos dá pra 2 fazer segundos. muita 2 coisa. segundos dá pra muito. fazer muita Dá pra coisa. fazer Ainda muita mais coisa em 2 em um segundos. caso. E ainda mais em um caso. Então, tipo, por que 2 segundos teriam sido, né, Apagados. Supostamente apagados. E isso Sim. foi na câmera, na rua dele, quando ele tava entrando no carro pra ir pro colégio. Então, tipo... Foi no caso... pronto. E a questão é tão assim, tipo, ninguém Ninguém diria da viu. família, ninguém da família e ninguém de fora, além dos 2 colegas do Perseguini, diriam que ele faria uma coisa dessa com os pais, porque ele sempre demonstrou que ele amava os pais, ele sempre demonstrou ser uma criança dócil, uma Tanto que se criança você vê as extrovertida. Ele É. está nas fotos com a família dele, ele parece estar no País das Maravilhas, manda sabe? pra botar aqui, por favor. É, Alguém de manda aí, vocês. Manda aí a Onde é? foto. Manda aí a foto. Mas da e é família. tanto que até hoje, tanto que o último pedido de reabertura do caso foi em 2018, né? Que foi jornalista, sei lá. Televisionado. Não foi televisionado, mas Foi foi matéria, requerido, na né? matéria. Foi na Aham. matéria. Pronto. É, Jornal. familiares de Marcelo Perseguini pedem reabertura do caso na OEA e lutam para que o menino seja inocentado do assassinato dos Gente, pais. a Ou questão- seja, ninguém que conhecia a criança diria que ele faria negócio desse. Exatamente. E isso me deixa mais confusa, mas não mais confusa, mas mais certa de que não foi ele pelo fato de aonde ele atirou na morte dos pais. Foram em locais específicos que eu duvido que uma criança de 13 anos saberia. Sim. Foi lugares aqui assim, que é onde mata mais rápido, mais rápido não, mas que a morte é certa. Aqui atrás Na e nuca. a Nanuca, eu não lembro se foi, eu só lembro desses 2 cantos, que foi um acho aqui que e outro a aqui. mãe dele também, ela foi um tiro na testa que ela também Pronto. levou. Como que uma criança de 13 13 anos anos, Deus. vai acertar Outra tiros coisa, assim? outra. como que a criança vai conseguir o braço dele botar aqui com uma arma? E outra, tem, Tipo, como a Carol falou, Não tem uma lógica. arma é pesada. Gente, é o pesada. mundo não é igual John Wick, que o cara sai atirando todo torto com uma mão só. Tanto que se você for ver, atiradores profissionais não atiram Ai, com mano. uma mão. Ai, Por- gente. Agora, imagina uma criança de 13 anos. Que a arma é mais pesada que ela, se duvidar. E outra, é como falaram, os tiros, o primeiro tiro teriam acordado. Sim. Os E primeiros a gente tiros. tá falando de 2 pais policiais. Fora que se fosse uma Exatamente. criança despreparada, ele usaria uma arma sem silenciador, sem nada que pudesse abafar o tiro. Como é que ele ia Exatamente. saber que ele, caso tenha, né, um silenciador na história, vamos colocar. Vamos botar Caso que haja tem. essa questão, como é que ele ia saber como Que colocar essencial. aquilo Exatamente. e que aquilo ali seria útil para um assassinato da família Exatamente. inteira? E isso acaba que entra... Fora os locais. Será se que não foi foram os mencionado. policiais que estavam ameaçando a mãe dele que fizeram isso? Pois é, porque, tipo assim, Ou algum No- daqueles 200 policiais tinha, sei lá, 5 que planejaram aquilo tudo e estavam lá só pra dizer que estavam? Só pra não serem, como não inocentados, como suspeitos. Suspeitos. cara, o que impressiona, né, nesse caso, que, tipo assim, é Que foi? tanta coisa. Minha perna dormiu, relaxa. É tanta coisa. Quebrei. Minha perna dói. Enfim, é tanta coisa, tanta informação pra uma criança de 13 anos administrar. Porque, assim, eu não duvido da capacidade de ninguém no quesito, né, intelectual. Uhum. Mas pra uma criança de 13 anos, isso é Exatamente. demais. Isso é demais. É muito... Primeiro que criança não deve ter acesso nenhum a qualquer tipo de arma. Exatamente. Já começa aí. E mesmo com supervisão dos pais. Os pais devem sendo policial, isso Isso tanto não faz. influencia em Isso nada. não influencia em nada e Pais nem deles deve sendo ocorrer. profissionais jamais e... Fora que os Né? avós paternos dizem até hoje que eles têm provas que inocentam o garoto de ter cometido essa atrocidade, esse faminicídio, né? Mas, por algum motivo, essas provas não estão sendo Usadas. adquiridas. E outra coisa, gente, o garoto tá morto. Como que vai punir ele? Pra quê? O cara já tá morto, já teve tudo o que passou. Gente, vocês estão me agoniando? Tá os 3 no celular, tô Não, eu ficando tava muito vendo sobre o caso. agoniada. Eu Eu tava tô vendo sobre tentando o caso. pegar... Eu tô falando com Desculpa. a produção que não tá aqui. Espera a produção Gente, a gente tá sem esperar. produção agora. Produção, Espera- aguardem. A produção aguarde que tá no momento da produção gravação. Pois é. Mas enfim. Gente, por favor, fala, eu não tenho mais. Eu tô olhando pra ti, pô. É Continua. porque, pra mim, foram alguns daqueles 200 policiais que estavam envolvidos. Eu também. E Parece mais forçaram. queima de arquivo, tá ligado? Pronto. Qual é a Queima de necessidade de 200 arquivo. policiais pra um moleque de 13 anos? Não, Sim. Pivetezinho. E que depois podia Outra ter, coisa. podia ter ele com essa experiência absurda com arma, com silenciador, com não sei o que, sabe, pontos de morte mais rápidas. Exatamente. Ele podia ter feito qualquer coisa e depois ele fez o quê? Foi pra escola? E quem não garante que, sei lá, algum daqueles policiais alterou a cena do crime? Não, Exatamente. não é questão de quem me garante, literalmente tem isso. Literalmente isso tem aconteceu. isso. Numa foto ele tá numa posição, que eu mostrei pra vocês antes, tá numa posição e nu, Cadê o e na Sherlock outra Holmes ele está agora? vestido com o uniforme da escola em outra posição. Ou seja, completamente questionável. Exatamente. É muito É questionável.
Uma coisa que ainda não foi comentado. Já Manda. que dizem Ah, o que foi laudo, o né? moleque, né? Foi o pivetezinho. Agora, que a fez teoria coisa. de que dizem que foi o moleque, a Carol vai falar o laudo, né? Porque eu acredito que não seja, mas tudo bem. É porque, assim, o que apresenta o laudo dele é mais parecido com... Pra mim isso foi queima de arquivo e nada muda a minha opinião. com... Queimaram os arquivos. Ó, precisão. Ele tinha falta de oxigenação no cérebro, né? O nome, deixa eu ver aqui, ele sofria de encefalopatia hipóxica, que é falta de Nome oxigenação no cérebro. O que na verdade é a falta de oxigenação no cérebro? Ela causa ansiedade. Gera transtornos de ansiedade generalizada, né? E também acontece com pessoas que têm, tipo, TDAH. E, assim, eu acho que, assim, entre várias aspas, né? Tem casos e casos. Mas eu acho que isso não seria o suficiente para gerar um delírio completamente... Sim. que tem aqui, né? Delírio encapsulado. Pois é. Não é, acho que um delírio desse não seria o suficiente para que ele pudesse cometer um crime desse jeito, desse tamanho. Porque quando você tem falta de oxigenação no cérebro, o que pode ocorrer, né, ocasionar, é você ter uma forte crise de ansiedade ou, dependendo do seu caso, né, uma convulsão no máximo. No máximo. Para o garoto ter cometido um crime dessa grandiosidade, que envolvesse assassinatos, e que durasse de meia-noite até o meio-dia dele voltar do colégio, ele passar 12 horas em crise, e no final ele simplesmente só se suicidar, eu acho, isso é extremamente duvidoso. Sim. Também. E a advogada, né, como tu disse, colocando a culpa no jogo, assim, né? Um jogo que tem uma temática completamente diferente. Completamente diferente, que, Ó. tipo assim, Assassin's Creed se passa... Na época das cruzadas, que é um negócio completamente nada com isso, tá ligado? Pois é. Aqui, ó, tem um comentário que tá especificando o que a advogada disse, né, no vídeo. Aqui, ó, vou falar porque pra eu falar o que a advogada falou tudo é muito chato, né? O cara falou bem assim, o pior de tudo foi ouvir essa advogada dizendo que o Marcelino não foi à escola naquele dia. Tem vídeo com a imagem dele chegando na escola, professores relatando diálogos com ele, vários coleguinhas confirmando que Marcelinho, né, que chamava? Marcelo. Marcelo estava na escola e principalmente o pai de um colega que deu carona ao Marcelo de volta pra casa. Aí ele começou a falar mal do advogado, né? Dizendo que... Não precisa ser falado aqui. não precisa ser Enfim. falado. Mas o canal que eu queria falar pra vocês que tem isso é Operação Policial. Vocês botam Caso Pesseguini, parte 2, a visão da defesa, investigação criminal. Aí vocês vão ver direitinho. Mas vejam aqui, depois vejam lá, viu? Exatamente. Tomem Mas eu já vergonha tô na cara de assistindo. vocês. Cara, E eu aí? ainda fico meio assim com essa questão do jogo, porque... O Que jogo aquilo- foi só por conta da mídia. É. A mídia Foi tinha que só a botar um mídia. motivo Sim. sempre. Em todo caso tem que ter um motivo pra Que ter é aquilo, acontecido a aquilo gente- e foi esse o motivo. A gente sabe, como a Carol falou no início, que depende de cada pessoa. Mas, tipo, colocaram a culpa em um cenário completamente diferente. Por exemplo, se for falar um caso que pode sim dizer que teve influência, foi um caso nos Estados Unidos de um menino que ele era viciado em GTA e um dia ele invadiu uma delegacia, pegou uma arma, atirou nos policiais e roubou uma viatura. Simples, Só só isso. isso, graças Tipo, a Deus. Ele fez isso e a gente pode dizer que teve uma influência, porque é o que passa o jogo, entendeu? Tipo, o que acontece no jogo é, tipo, você tem o livre-arbítrio pra fazer isso dentro do jogo, né? agora, um Fora. jogo que não tem nada a ver com essa temática. Mano, o protagonista do Assassin's Creed nem tem família, velho. Como é que o moleque ia matar a família? Gente. E no jogo... E, tipo, o jogo... O jogo é basicamente ele matando um grupo de espiões do grupo rival. Também tá coringando agora. Meu Deus. No jogo é basicamente isso. O moleque da delegacia desestabilizou a família. Chorando. Meu Deus Não, do foi céu. do nada. Ele Ele tem família. Ele nem tem família. Desculpa. O cara é mal sério, ele não Órfão, tem órfão. Tava família. mó sério aqui. Órfão é foda. Tava mal sério aqui. Assim, ó. Como é que é a gente? Olha, Tami, pera. Também pé. Também. Ei. Aê. Desculpa. Depois de gravar 20 episódios. aí Depois de ela- gravar 30 mil episódios, 30 mil Tami episódios, aprende. eu também aprendi a usar o microfone. É muito bom porque pra lore do
podcast, esse aqui é o final da temporada, mas, tipo, esse é o que? É o 7º episódio que a gente tá gravando, Não. 6º. Eu acho que é mais, Gente, menos que isso. Menos, bem É o menos. 4º A episódio. gente, que ainda a a gente ainda vai gravar mais Não, ao é vivo. verdade. É o quinto quinto episódio que a gente tá gravando. Tecnicamente, esse é o 5º episódio que a gente tá gravando. Mas é porque meu microfone sempre tava certo. Enfim. Porque te trocaram de Sim, eu canto. queria ler um dos comentários que as pessoas... O povo Eita. fala, né? Ela tá do meu lado, eu tô pegando a dicção dela. Fala de jogo, deu lag. Na internet. O Pode ping ser, tá- pode ser. O PIN tá muito alto. Ó, o cara fala assim, ó. 999. O cara fala assim, ó. Assistindo e tem 50 minutos que eu tô esperando a advogada de defesa da família Pesseguini explicar por que Marcelo foi pra escola pela manhã, sendo que a perícia concluiu que a família foi morta entre meia-noite e 15 e 1 hora da madrugada. Mas ela não explica. Ela só contesta coisas que já foram respondidas pela perícia. Ela também não explica para o fato de um menino ter levado uma arma e 6 rolos de papel higiênico para a mochila dele na escola. Nem sempre a polícia está correta, mas dessa vez não tem argumento. 6 rolos de papel. Sem Por que que rosto, papel. 100 ou foi 6? 6. Sem nem caber Sem nem na mão. cabe nem na mochila. Uma mala não cabia 100. Gente, como é que ele botou 6? Por que ele botou? Não, pra quê? Será se... Ele ia distribuir no colégio? E por que... Tá vendo? Outra teoria. Outra. Outra coisa Outra. nada a ver. E outra, o caso pode ser totalmente mudado por conta de se tratar da polícia. Sim. Simples. Porque a polícia tem aquela coisa, né? Do poder É. e acabou. Eu vou É, mudar e... pronto. E ninguém É vai o que- saber, justamente ninguém vai pela saber. Exatamente forte. isso. Uma coisa que a gente vê nas séries e até é comprovado, né, pra quem já teve familiar Sim. policial ou É. tem, que eles realmente têm uma. Liberdade. Não só liberdade, é uma Autoridade. companheirismo Companheirismo. absurdo, Uhum. além do normal dito pela lei, né? É além disso. Então, assim, eles vão sempre se proteger, independente de tudo. Esse é o perigoso, né? Pois é. Não é à toa que vê o que acontece com um assassino de policial. Assassino o quê? Assassino de policial. Ou Que pelo isso? menos quem tem. Que isso? É. O que é um assassino de policial, hein? Uma pessoa que mata policial e... Ah, Tem achei que que era... explicar Não, isso. gente, Tem que explicar não, isso. é porque eu achei que tava se Tem referindo a que algum... desenhar. Eu tá ligado? achei que ele tava se referindo a algum filme, entendeu? Aí eu Não. fiquei, tem Não, um amiga. filme assim? Não, mano. Que é Uma até a série? famosa tatuagem de coringa. Aham. Tatuagem De de palhaço, na verdade. Ah, nossa, Que já vi isso. a Agora pessoa entendi. nem é, mas se ela tem uma tatuagem de Já é Me palhaço. considerado. lembra um parente que eu não falo mais. Ele tinha ódio do pai dele, que era policial rodoviário, né? Aí ele disse Aham. que ia tatuar um palhaço nas costas. Pra... Gente, Meu Mano. Deus. Gente, Não, aí também caso tá de brincando. família. Aí também tá... Não, é sério, ele Caso falou de mesmo. família. Mas isso aí faz muito tempo já. Na Ah, época tá, da ótimo. febre dessas tatuagens, né? Eu Então, tenho Entendeu? medo de tatuar palhaço. Pra ver como sem querer. Vai esse que do nada. companheirismo que a Tamir falou é sério. Tipo, a pessoa nem é um assassino de policial, mas pelo fato dela ter uma tatuagem, às vezes, de palhaço, ela é... outra Se coisa. o policial Isso vê... é perceptível na série Bom Dia Verônica, mano. ah, sim. Na primeira temporada, eles simplesmente se defendem em qualquer coisa. Mesmo que seja outro Exatamente. policial investigando as coisas. E outra, eles têm medo dos policiais que têm uma patente maior. Assiste Batman. Batman tem isso O também. Eu botei Bom Dia Verônica como Uma- referência e o cara, Uma Batman. coisa dessas. Tem uma polícia coisa mais dessas. corrupta do que a polícia de Gotham. Cala a boca, um Verdade. caso desse. Tadinho do É, Bo- de tem, polícia de tem o policial do caso do Dahmer. Sim. Que os policiais, Eu vou eles... falar assim também, porque eles falaram e eu não Eles fui i- na ordem. Sim! Eles ignoraram todos os pedidos da mulher, a vizinha, que era... Sim! que era... Só porque ela... só porque a mulher era negra. E ele era um cara branco morando num prédio, num bairro de Loirinho, periferia. branco. Gente, mas aquilo ali tem a ver com muitas outras questões. Fora que também. também mas no tem final... isso também, não, mas Olha a calma. loira branca defendendo Não, os... mas calma. Ó, aí a polícia lá ficou mal falada no governo. Foi, Porém, quem foi que defendeu ele? Eles, o delegado da cidade. Tanto que eles voltaram pro cargo deles. exatamente. É, e o outro que tava realmente indo atrás de investigar foi afastado, não Foi foi? se não me engano? afastado, exatamente. Por quê? Porque a polícia, eles não Quando tão nem aí, prender, sabe? quando Eles bem foi a quietinho. questão de prender esse policial Me tira uma dúvida, pelos Cris. crimes que ele estava cometendo em relação a isso, essas infrações, ele simplesmente foi solto logo depois. E eles sabiam que eles iam ser soltos depois. E quem ia se lascar era a pessoa que estava Exatamente. se encarregando deles terem a punição que eles mereciam. Me tira uma dúvida, no caso do Dahmer. Esses policiais Aí ia que comentar sobre isso, ignoraram... tá? Sobre esse caso. Foram... Eu já expliquei aqui que esse é o 5º episódio. Tecnicamente, que a gente grava. Eles foram os mesmos policiais que ignoraram essas queixas, foram os mesmos que do moleque... Foi. Foi os mesmos, né? Foi. Tá com essa dúvida. Ou seja, só piora a situação. É, Foi. piora. Eu não sei se isso é verídico, né? Mas na série depois mostra que a família de asiáticos, né? Que foi do menino pequeno, o Uhum. menor,
eles recebiam diversas ameaças e xingamentos absurdos e xenofóbicos, extremamente racistas pelo telefone, mostra que, na real, foi foi a dupla de policiais que tinha permitido que o filho deles voltasse para casa do Outra psicopata. coisa, a gente vai comentar isso no Demer, mas o irmão A gente mais velho comentou dele... isso no Demer. É, a gente Já comentou. Já foi comentado. Maldito. Maldito futuro. Maldito futuro. Mas a gente comentou no caso do Demer que... Se agora tá ruim, imagina os dias dele que a gente vai gravar. Mas foi comentado no caso do Demer que o irmão mais velho do menino asiático foi o que foi morto. Tá ouvindo não foi morto. Ele foi uma das vítimas também do Demer. O Mas, mais enfim, velho o do caso menino não é o asiático. Dahmer, né? O Dahmer já foi. O Dahmer já foi. Já A foi. questão é essa É a comparação, né? É a comparação que a gente tava fazendo. Tipo, Bom Dia Verônica, Batman, Dahmer. Dahmer. E teve vários. Tem mais alguma outros. outra pra gente botar como referência? Acho que eu saiba, não. É, que eu me recorde agora. Que eu Eu saiba, também não não. consigo lembrar. Ah, de cada um nada. lembrou de um, né? Cada um Pronto, lembrou de um já foi ótimo. suficiente. Tá, é isso. Se vocês não gostaram, aí é o problema de vocês. Mulher. Aí ela intensificando os haters que ela já tem. Yasmin já tem os maiores haters possíveis. Não, É a pessoa que mais tem hater daqui, ó. O dessa mesa. momento no futuro que a Eu sou gente a que tá mais tenho gravando isso fã, aqui. né, que eu soube. Sim. Ó, eu não tô me gabando, mas eu sou. Tá sim, ela tá se Viu, gabando. Tami? Até o momento Tá que se a gente tá gabando. gravando isso daqui, ela já deve ter mais da metade de inscrito que a gente vai ter de hater. A gente quer completar 100 inscritos até o final do ano. Eu tenho Esse? fé, eu tenho Mulher, a gente tá em novembro, fé. Estamos em novembro. a gente não tem nem 100, a gente tem nem 50. Tem nem 50 Mas vamos inscritos. ter. A gente Vamos vai ter, vamos ter. ter. Imagina, Lei aí da quando, aí atração. quando a gente publicar isso aqui, a gente já tem 50 inscritos. Ei, eu ia A ficar gente vai muito ter 1000 feliz. inscritos quando publicar isso daqui. Não, Aí, aí tipo, tu aí tá... quando a gente É, publicar, lei a da gente bota atração, na lei da legenda. atração, lei da Então, atração. legenda, tomara que estejamos com 50 50 inscritos. Vai ser Aí Natal. vai ver, tá com menos, tá ligado? Tá com menos 5 inscritos. Aí vai ter lá no YouTube, menos 5. Menos 5 inscritos. Sim, o 5 caso, pessoas galerinha. denunciaram o YouTube, só por causa desse canal. Foi isso, Enfim, o caso? gente, é um caso meio curto, né? É porque não tem é desfecho. aberto. A gente não tem laudo médico direito. Não, só tem o suposto laudo médico que é do menino. Não tem E uma boatos, fonte né? É, e confiável. muitos boatos. Boatos, porque a família das crianças que falaram que ele disse que ameaçou a mulher de morte e tal, pode muito bem ter sido compradas, né? Também a gente Sim. sabe Pois que é. a corrupção é algo muito corriqueiro no nosso país, Se maravilhoso. você for ver inúmeros É casos... diário, né? Todo dia você tem que cometer no mínimo 2 corrupções por Daqui dia. todo dia alguém tá gabaritando o Código Penal, isso é fato. Gabarito. Nossa, Gabarito. que termo bingo. lindo. É gabarito. Vamos fazer um bingo do Código É Penal. o jogo do bicho, só que bingo. do Código Penal, entendeu? Tá todo mundo lá. Vai ser lançado, viu? Tá aí Ó, a gente. foto. Olha Tá aqui. como ele tá Esse- perto do pai, gente, gente. Me diz se essa criança porque tem vocês não vontade de viram a matar outra. o pai. Olha aí. Olha isso aqui, gente. Olha não. ele. Gente, olha que... Olha. Suposto. Suposto não. É Suposto. suspeito. Falei Suspeito. errado. Olha o menino, junto com os pais. Gente, aonde que isso tem cara de que, ai meu Deus, que vontade avassaladora de matar os meus Nossa, pais? olhei pro meu Né? pai e minha mãe, vou matar. Vou Não matar gosto deles, eles não me deram mesada. E como que eu falei, o delírio que ele teve não seria o suficiente pra ele cometer Sim. um crime É. daquela grandiosidade. E ainda colocar a culpa num jogo que nem armas utilizavam. Sim, nem arma de fogo tem As o armas jogo. que eles utilizavam eram a daga, que eu duvido que esse menino tinha daga em casa. E sei lá, um negócio com corrente e faca. Ele Nem isso tinha no Isso nem primeiro existe jogo. no Brasil. Ele pegou Isso nem existe no Brasil. maldito país. Maldito Não, país. mas ia existir só pra ele. Ia existir só pra ele, só pra ele. Pra ter uma Caramba. ideia como Ele esse ia jogo fazer. é, no trailer do jogo, o protagonista tinha uma besta. Ah, sim. E ela foi cortada do jogo. É besta. Ou- não, o termo é besta. Tá no Ceará. Eu chamava de besta mesmo. Besta. É um termo... É o Besta. quê? Besta. É Besta. nerd, fala, tá Ai, falando. esses vai, nerds. Vai, nerd, fala. Pode falar, bichinho. Aí é, então, tipo... e, tu, Ai. e tu olha, embora ele fosse um menino assim... Ah, vai, gordinho. Ele não Ele tem... tinha ele uma saliência. tinha ossos grandes. Dá pra ver que Chega. ele não tinha porte pra aguentar uma arma. Não. Tipo... Não, é porque, Não, tipo, mas- você é Não, criança. porte físico que eu tô falando. tá. Físico. Uma criança. Mano, Ele tipo tinha assim, porte de armas. quando Os você pais- atira. Meio óbvio isso daí. E outra coisa, quando você atira, você fica, né, tipo, numa posição assim. Você vai pra trás, não vai? Tipo, você tá aqui, tu. Tem um Você recuo. tem que ter, Olha, não, inclusive, você tem que ter isso me força lembra... pra isso não acontecer. Você Isso- tem que ter Ah, força. então o menino já teria isso que me ir pra lembra, trás, né? Isso me lembra de um filme que eu assisti, que tá recente, que é o X, né? Que é um filme de terror.
básico, né? Com a Jenna Ortega e a Mia Recente Goth, agora né? no presente ou no futuro? Aquele quando tu me chamou pra tua casa pra dormir, que tu dormia, eu fiquei vendo filme. Ah, tá. Pois é. A gente tava com muito sono naquele dia, pelo amor Não, de todo Deus. dia ela tá com sono, mas enfim. Verdade. Inclusive, tô agora Eu tava com sono. assistindo o filme, inclusive, numa das cenas finais, vou dar spoiler mesmo. Quem não quiser spoiler do filme, que Spoiler pule. mesmo. Entendeu? Pule 10 segundos. A mulher, quando ela vai se defender, ela ou pega uma espingarda. Ela já é uma mulher adulta, né, e tal. Maguinha, mais adulta. E pra atirar na idosa, que era a vilã do filme, ela dá o tiro, mas ela voa pra trás, ao mesmo tempo que a mulher, ela voa com o recuo da bala, entendeu? Não tem como ela, ainda mais uma criança da estatura dele, pequeno como ele, pegar uma arma com qualquer mínimo recuo, que não tem nem silenciador pra abafar a questão, né? Não tem Exatamente. uma arma como a que eles disseram que foi usada, não tem controle de recuo. Pois é. Ele podia ter errado 3 tiros antes de acertar o primeiro. Cara, ele usou uma pistola. Eu quero, pistola, Ai, gente. 6 balas, não é uma pistola? Pistola calibre 40. eu quero amor até de Deus. ressaltar uma coisa. Gente, entendam. O mundo não é um videogame. E mesmo que fosse, você não vai entrar no hospital morto e sair vivo dele. O mundo não é o COD. Droga. Mano, essa daqui O foi cara a... pega uma 12 com uma mão e fica atirando Não assim, é. ó. O pessoal pensa que é Fortnite. O que foi que aconteceu? Mano, ele utilizou uma Glock. Uma Glock. Macho, o recuo de uma Glock. Isso aqui que Não. ele usou. Basicamente nem tem Mostra recuo, pra ainda cá. mais pra uma criança de 13 anos. Menina ia voar pra A trás. gente aqui usando da maior Cara. força que a gente tivesse, a gente não ia conseguir Cara. controlar o recuo dela. O Eu que acho eu no uso máximo a Carol, porque já aqui tem eu uso no experiência. stand é uma Glock. A que eu uso no E tu stand. tem o recuo, não tem? Um baita recuo. Tem o recuo, só que, tipo, pra uma criança de 13 anos, dependente da E estatura sem, dela, e sem prática de e sem usar. prática, ela não ia aguentar. Eu ia cair no Quem chão, não tem, ó. quem não tem Eu acho que ele habilidade, tinha meu tamanho, né? você Menor. sente mais ou menos isso aí. Quando você sente maior. o impacto, você tem que segurar com muita força, porque senão a arma vai voar da sua mão, vai bater na sua cara, você vai pra trás. Então, tipo, pra uma criança de 13 anos utilizar uma arma, mesmo sendo uma Sim. de pequeno porte, mas utilizando essa arma, ela teria que ter uma força, ela teria que ter uma estatura física Exatamente. pra isso. Por isso Ou que eu seja, ainda acho que ele foi coagido. Sempre Provavelmente, vou achar isso. o que teria acontecido numa hipótese real dele ter tentado fazer isso com a arma, ele teria atirado, teria errado o tiro e a arma tinha voado da mão dele. Fora que todo mundo estaria alerta já a essa altura, no primeiro tiro. Os pais Pois dele é. eram policial, gente. Como, pai não, dele era outra do Rota. coisa. Fora a Gente, vizinhança. Como que os pais não se defenderam? Sim. Gente, Não só os pais, Eu mas os tenho- avós. É, porque vale a ressaltar avó- isso. Foi os A- avós maternos que foram de base. A avó e tia-avó dele não eram idosas. tinham. A mais velha tinha 67 anos. Exatamente. Né? Mas a questão que me deixa assim é como o menino menor que os pais conseguiram matar conseguiu, né, matar 2 policiais altamente treinados, uma Sabe que era qual foi cabo e a- outro que era um sargento da rota. Sabe qual foi a ordem de mortes que Eu disseram? acho que foi primeiro o pai que primeiro tava foi o pai, dormindo, aí a mãe. aí a mãe e depois a tia-avó. A tia-avó e a avó. A tia avó e a avó. A avó acho que foi a última. Foi. É, porque os que lutam pela inocência da menina agora são os avós paternos, só. É porque Foram os que sobraram, né? Pois Os é. que sobraram, né? Provavelmente que não moravam perto. eu né? espero Porque muito que esse caso a avó esse e a caso tia-avó seja eram fechado, vizinhos. Esse caso. Eu duvido Esse que esse caju. caso tenha um desfecho que a gente espera, porque Vai ser a corrupção arquivado. manda nesse país, a Vai realidade ser é essa. arquivado. Sim. De no novo, né? fundo, no fundo desse caso, deve ter sim policiais envolvidos. O caso já está arquivado, na real, mas, Já? É. mas em Tão querendo 2018, abrir. em 2018 é que a família pediu para ser aberto, mas pelo que eu vi, Recorreu, né? não teve Resposta, sucesso é. na questão. Enfim, arquivaram o caso. Então, esse é o fechamento do caso. Então o menino foi tido como um... Um monstro. Homicida. É, Um Até homicida. hoje, o povo em geral que só Povo da viu as criança. notícias da época consideram ele um monstro. Pessoas E- que não são estudadas, né? ele é, tipo assim, mano, o mais Pessoas que- revoltante é que que ele era só só lê uma por cima. criança, tá É. ligado? Ele era só A uma única irmã. coisa que ele queria era Não. ficar de boa com os pais deles, Ele era só- basicamente, jogar os joguinhos dele outra, e ele- ficar em paz, ter qualquer problema que uma criança da idade Sim. dele Uma tem. coisa, Exatamente. um recado sobre a psicologia. Não atropelem a idade de vocês. Façam aquilo de Exatamente. acordo com a idade. É. E quando alguém falar pra vocês, você é muito madura pra sua idade, você sendo criança, Não não acredite. acredite. Não nisso. acredite. Isso é só uma forma de manipular você. Aproveita o seu tempo que você É. tem. Aproveite Aproveita. seu tempo. Não Você- queira crescer, gente. Com Não é bom. 13 anos, com 13 anos, não é pra você estar se preocupando com briga de família, não é pra você estar se Sim. preocupando com esse tipo de coisa. Pois Você é. tem que aproveitar a sua infância. Isso é pra você 13 estar anos ainda é brincando uma e criança. estudando. A gente nem é da psicologia, mas a gente concorda com É. isso. É porque é o que É tem que fazer, óbvio, né? mano, o que é tem É, que é a fazer. lógica. É a lógica. Não porque- ache que você sair na internet se empoderando da forma errada é a escolha certa, gente. Pois Seja é. criança. Não se orgulhe É. por você ter. Brinca de amoeba, vai brincar com É. aquelas argolinhas que se mexe. Não se orgulhe de você ter, sei lá, 13 anos e
fazer coisas... Que um adulto. adolescente, Um adolescente, de um a partir jovem de adulto. 18 anos É. faz. É, Não, não faça. se orgulhe disso. Não Isso se é- orgulhe isso. disso. Isso é bem triste. E- Enfim, aproveitem a vida, a adolescência de Pois vocês. Pois é. São momentos únicos, não dá pra voltar atrás. E, enfim. Um recado basicamente também isso. que não desvalorizem, por exemplo, qualquer problema. Não desmereçam. É mais um recado aqui de psicologia. Não desmereça, porque... Mini sessão. Eita, Cada como tão episódio, que mini nem sessão. coach. Eita, tá me xingando por Eita, quê? como Tá me aconselha. Tá me Eita, xingando como por tá... quê? Eita, gente, calma. Tá me xingando por quê? Eita, Chamar A um gente tá psicólogo numa de coach... consulta. Consulta. A gente tá numa Can- consulta. Consulta. Eita, Porque como aconselha. vai. é muito comum as pessoas Eita, como desvalorizarem problemas, seja por idade da pessoa, seja por condição financeira da pessoa, pode ser até por beleza da pessoa, como é só o que a gente vê também. Gente, coisas naturais Coisas acontecem. naturais. Então, Enfim, busquem um profissional, Pois é. cuidem da saúde mental de vocês. É uma coisa que eu Tadinho. sempre falo, caso Eu ia alguém falar precise ouvir exatamente isso, o que a né? Carol falou. Sempre que acontece coisa tipo assim, de desabafo ou diálogo entre os meus amigos, eu sempre falo. Quando a pessoa vem e fala, mas é besteira. Não é besteira se te afeta. Procure ajuda de verdade. Não Sim. é porque os outros vão dizer, que besteira, que realmente seja. Só você sabe a intensidade da dor que você está sentindo. Então, busque ajuda o máximo que você conseguir. E não, tenha, procure um e não tenha policial. vergonha de pedir ajuda. Policial. O cara simplesmente falou, se você tem um problema, procure um polícia. Meu Eu ia Deus. falar profissional. Procure um policial. Não, tu faz faculdade de psicologia. Procure um policial. todo Eu ia problema. falar profissional, só que falamos todo policial nesse podcast ficou na Mas boca. eu acho que foi isso, gente. Eu quero falar outra coisa. O menino, ele não Ignora, tinha... gente. Ele não tinha nenhum motivo pra matar os pais. Ressaltando isso, não tinha Sim. nenhum motivo pra matar os pais. Só isso mesmo. E todo problema é um problema, tá? Lembre disso. Todo Ou seja, problema ela é um resumiu problema. que todo mundo aqui falou. Em uma frase. E uma bela frase. Ele vai botar na bio. Sim. Gente, Bio, quando esse problema é um episódio for problema. lançado, eu vou sugerir pros meus colegas pra gente fazer uma caixinha, né? No Instagram depois, pra saber o que é que vocês acham. Foi queima de arquivo ou que ele realmente matou os Sim. pais? Eu ainda Fica aí a acredito que dúvida. foi A queima de gente arquivo. acredita, todo mundo aqui basicamente, que é queima de arquivo, né? Não sei, a Carol. Não, a Carol... Carol? Carol? Eu acho que foi queima de arquivo. Eu acho que isso tá muito esquisito. Ela se tremeu todo agora. Não, é porque... É porque tá Não, muito vamos esquisito, ser é um caso justos. esquisito. Eu e a Carol, a gente achava que não fosse. É. Até ver mais sobre o caso. Mas nada. agora mudou. É porque Realmente. antes da gente começar o essa gravação, eu e o Vinícius, a gente falou que provavelmente seria, né? Queima de arquivo, blá, foi blá, só blá. revisar e... Aí elas duas discutiu. revisaram, discutimos agora, na verdade, É. né? E foi isso. Mudamos as opiniões. Bate Mudamos aqui! opiniões. Bate. Esses Enfim, caras. né? Enfim, né, galera? Eu Já acho pode acabar. Já pode acho que acabar. Já pode acabar. Muito obrigada por todo Outra mundo que coisa, assistiu. Feliz Natal. Deixa eu finalizar esse Eu ia negócio. falar Feliz isso agora. Natal. Feliz Natal pra Merry todo mundo que tá Feliz Christmas. Natal. assistindo. Aproveitem bem com a sua família. Boas É, festas. Aproveitem com a mano. família de vocês. Certo? O amigo secreto, Qualquer coisa a de ceia, Natal. qualquer coisa de Natal. É. E Ou um Feliz Hanukkah, Ano Novo né, pra também, se tiver né? tem isso aí. judeus aí. O Hanukkah, se tiver algum judeu nos assistindo. Ou quem não comemora nada Tá, também. Vinícius, cala a boca. Bom dia. Seja feliz, ponto. Sejam felizes. Bom Feliz dia Natal. 25. E feliz Beijão. ano novo. Beijo. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Tchauzinho. Falou. Até a próxima semana. Até a próxima semana.